Deu para entender essa questão de inspirado aí? Por exemplo, tem gente que acha que homens foram movidos pelo Espírito Santo, isso significa inspirado. Mas aí a palavra inspirado dentro da bibliologia, que é o que a gente está estudando agora, a doutrina das Escrituras, a ideia de inspirado é o seguinte: o texto recebe o sopro divino, recebe o poder divino, e é isso que é inspiração. Agora o profeta recebe a revelação e escreve, e aquilo que ele está escrevendo é o que está inspirado, e não ele é o inspirado. Mas só que no português a gente cria uma confusão, porque a palavra inspirado é usada de uma forma muito variada. Por exemplo, alguém que faz um quadro bonito foi inspiração. Alguém que faz um poema bonito foi inspiração. Alguém que faz uma declaração bonita para a esposa foi inspiração, não é? Então para onde você vai chama-se inspiração, só que é inspiração poética, porque a pessoa teve um capricho a mais. Só que no texto da teologia bíblica, ou seja, na bibliologia, nós encontramos a palavra inspiração atribuindo autoridade ao que está escrito, não a quem escreveu. E sabe por que isso é importante? Porque quem escreveu está sujeito ao que está escrito. Deu para entender? Então, se ele é inspirado e o escrito também, então tudo que o profeta fala e tudo que o texto diz, todo mundo tem que obedecer, tanto o profeta como obedecer o que está escrito. Muito pelo contrário, o inspirado deve, ou o movido pelo Espírito deve se sujeitar ao que está escrito. Então, inspirado é uma palavra de autoridade somente dada ao que está escrito. E o que é que aparece lá em Pedro? Aparece a palavra feromenoi. Essa palavra feromenoi quer dizer movido, conduzido, dirigido, e não inspirado como é teopneustos. A única palavra que aparece para inspirado no Novo Testamento é teopneustos, que quer dizer soprado por Deus. Olha, teo, Deus, e pneustos, soprado. Dá para entender o que eu estou dizendo aqui? Então, quando a gente vai para essa realidade aí, a gente entende o que é inspiração, que é o texto onde tem Deus falando. A ideia de soprar parece muito aquela ideia de quando você fala, sai o ar da sua boca. É o Espírito de Deus, porque sopro e Espírito no grego é a mesma coisa, vento, sopro, Espírito. Então é o Espírito de Deus, é o sopro de Deus que está nos Escritos Sagrados. E revelação é o quê? Revelação é a informação que chega para o profeta. O profeta foi revelado a ele e ele escreve. E o que ele escreveu é que é inspirado. Então o que o profeta teve foi revelação. E o que o texto teve foi inspiração. Dá para entender o que eu estou dizendo? O que o profeta teve? Inspiração. Não. Revelação. O que o texto teve? Inspiração. Então, quando a gente vai para nós hoje que lemos a Bíblia e explicamos exatamente o que a Bíblia diz, nós temos inspiração ou revelação? Nenhum dos dois. Nós temos iluminação. Deus, o Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento para compreender o que foi revelado aos profetas e o que está escrito, o inspirado. Então, se a gente não entender essa expressão, inspirado, revelado e iluminado, aí a gente vai confundir. Uma coisa com a outra. Rapaz, que palavra inspirado e compreendeu? Não. Está inspirado. Não é inspirado. Que inspiração profunda daquele texto que ele teve, não. O texto é que é inspirado, ele teve uma iluminação profunda. E ele trouxe várias revelações que a gente não sabia sobre determinado texto. Então a pessoa é iluminada para entender. O profeta foi revelado a ele para ele escrever. O que ele escreveu é inspirado. O que ele teve foi revelação. E o que nós temos é iluminação. É diferente ou não é? Aí Francisco não está aqui, nem Sandro está aqui, nem o Estevão está aqui, para ouvir isso. Mas é importante ou não é isso aqui? A todos é dada a iluminação. A todos os que creem, está ouvindo? Está ouvindo? A todos os que creem, só creem porque foram iluminados. Você está entendendo? A pergunta: todos podem ser iluminados ou há um critério? Todos podem ser iluminados por conta de que o Espírito Santo ele vai falar com todos. Então, que a definição da pergunta do nosso teste, né, lá na ordem, perguntou para nós o que era iluminação, o que era inspiração, o que era revelação. Ok. E
vendo Deus, que iluminação é dada por Deus àqueles que estão mudando debaixo da sua obediência, da sua graça, da sua misericórdia. Então, aí dependendo do que é a pergunta, do que está dentro do miolo da pergunta, entendeu? Por exemplo, a gente não pode dizer que iluminação foi só para os apóstolos e profetas. A gente não pode dizer que iluminação é só para pastores. Então, quando eu digo que iluminação é para todos, é porque não existe discriminação. Dentro do povo de Deus. Então, esse todos aí é todos podem ter acesso às verdades da Escritura, e foi o que na verdade a reforma trouxe. A reforma não trouxe que só o clero entenda a Bíblia, que todo mundo com a Escritura na mão, né, iluminado pelo Espírito Santo, pode entendê-lo. Então é todos nesse sentido. É para todos, porém não de todo jeito. É para todos, porém não de todo jeito. Que inclusive muitas divisões surgem porque o povo pensa que é de todo jeito. Há um perigo de um homem com a Bíblia na mão, não é? No sentido de entender do jeito que quer. É por isso que tem que ter uma transmissão perfeita, essa é a busca, e uma transmissão literal do texto. Aí agora, onde é que fica aquela preocupação de traduzir a Bíblia? Porque o Antigo Testamento, vamos virar assim porque ele está gravando, o Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. Eu tenho que entender bem do hebraico para entender profundamente a Bíblia. E aí, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. E o hebraico que não se fala mais e o grego que não se fala mais. E aí? Lá o pessoal fala um grego aramaico, um hebraico aramaizado lá, não é, que já de anos e anos que vai tendo mudanças, né? É tanto que naquela época não tinha vogal, hoje já tem. Entendeu como é que é? O formato da letra era muito bem deformada, hoje já estava organizado por causa da computação. E o Novo Testamento se falava naquela época o grego koiné, comum, do comércio. Hoje o grego é clássico, é totalmente diferente, apesar das letras serem muito parecidas. Então a gramática muda, a aplicação das palavras muda, o sentido das palavras e a conotação das palavras mudam. E aí nesse caso, eu entendendo bem desse vocabulário, eu vou fazer uma tradução. Aí essa tradução, se ela for feita há 500 anos atrás, ela tem que ser feita uma reedição para uma linguagem melhor para os tempos de hoje. Aí tem a tradução alemã, tem a tradução italiana, tem a tradução latina, tem a tradução inglesa, e várias traduções disso, tem a tradução espanhola e tem a tradução portuguesa. E a tradução portuguesa, ela vai a cada dia mais sendo atualizada e revisada. E não é isso que a Bíblia diz, né? A gente tem na Bíblia, aliás, é a tradução de João Ferreira de Almeida, revisada E atualizada, revista e corrigida, contemporânea, a tradução NVI, que é a versão internacional. Então são várias versões, como aquela da linguagem de hoje, como aquela Bíblia Viva. São versões e paráfrase do texto que foi traduzido. E você precisa diferenciar uma coisa da outra. Tem texto que não tem nada a ver, como por exemplo, tem gente que pega aquele texto, diante dele até a tristeza salta de alegria, lá em Jó, capítulo 41, acho que é o versículo 22. Mas quando a gente vê a versão atualizada, que foi analisar o texto como realmente é, lá está dizendo que diante do Leviatã, as pessoas pulam de desespero. A palavra não é prazer, é desespero. E não está se referindo a Deus, está se referindo ao monstro Leviatã de Jó 41. É diferente ou não é? Aí quando uma pessoa faz uma aplicação na hora que está lá cantando, irmão, vamos se alegrar porque a Bíblia diz que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. E a Bíblia nunca disse isso. Mas na verdade tem que entender uma coisa, que nem todos têm acesso ao conhecimento, a estudar o original das palavras. Mas se tiver só uma versão, está na Bíblia. a versão revista e corrigida, aquela bem antiga, diz isso. Diante dele a tristeza salta de prazer. Mas olha aí, Jó, por favor, capítulo 41 e o versículo 22. Eu acho que é o 22. Observe que existe a versão atualizada e a versão corrigida. Na corrigida, algumas palavras ela começa a ser 41, 22. Na versão corrigida, aí vem algumas correções. Na versão atualizada, vem algumas aplicações. O meu diz, no seu pescoço reside a força, e diante dele salta o desespero. Já está atualizado e corrigido. Agora está se referindo a quem? No capítulo 41 tem um título aí. Versículo
22. Jó 41, 22. No seu pescoço reside a força, ninguém dele salva. Já está atualizado. Tanta força reside em seu pescoço que o temor vai adiante dele. Isso aí é uma versão que deve ser versão da linguagem de hoje, versão NVI. Linguagem do amor. Linguagem do amor, é? É. É sério? É. Tem até a linguagem do amor. É. Meu Deus do céu. Então pra que tem essa linguagem do amor, né? Assim, as linguagens do amor com a nova versão internacional. Pronto, então a linguagem do amor é o nome da Bíblia. E a versão é chamada versão internacional. Então você deveria dizer versão internacional. Não, o que eu vi aqui embaixo agora. Pronto. Aqui, ó. Pronto, aí linguagem do amor é o nome da Bíblia. Você está entendendo? Bíblia de estudo, linguagem do amor. Você está entendendo? Pronto. Aí, deixa eu falar um para ele. A minha disse, não, tranquilo, já entendi. Aí aqui, Bíblia de estudo Shed. Aí qual é a versão? Atualizada. Bíblia de estudo de Genebra. É o nome da Bíblia. Qual é a versão? Atualizada. Você está entendendo aqui? Bíblia de estudo da linguagem do amor. Qual é a versão? NVI. A versão internacional. Aí essa versão que ele disse aí é da versão internacional, da NVI. A tua? A dele é a versão revista corrigida de João Ferreira de Almeida. Revista corrigida diz o quê? Leia aí todo. Se liga aí, Dani. Diz assim: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de prazer. Essa versão revista corrigida, o povo lê, aí o povo geralmente tem essa intenção de marcar um versículo e colocar aqui diante dele quem é ele. Se aqui é a palavra de Deus, então é de Deus. Aí não sabe contextualizar. Aí um texto fora do contexto é um pretexto para heresia. Eu estou dando aqui a ideia que eu também estava dando no livro dos Vales, Rosa de Saron. Quem é que está falando lá em Eclesiástico, em Cantares? Eu sou o livro dos Vales, Rosa de Saron. Uma mulher. A Sulamita que estava dizendo para o seu apaixonado, que diz que é Salomão. E no final das contas, querem dizer que o Salomão representa a igreja e querem dizer que a Sulamita o Salomão representa Deus ou Cristo e a mulher, a Sulamita, representa a igreja. E no final das contas, é a igreja que está falando. Eu sou o livro dos Vales, a Rosa de Salom. E aí o povo diz que é Deus, que é Jesus quem está dizendo: eu sou o livro dos Vales, a Rosa de Salom. Enfim, cuidado para não confundir Jesus com Genésio. E as versões e as traduções, elas podem comprometer muito naquilo que você entende como doutrina. Essa corrigida vai cometer várias vezes assim. Sim, a corrigida ela tem muita, como também na linguagem de hoje tem muita coisa que você tem que ter muito cuidado com versão na linguagem de hoje, Bíblia Viva e também essa revista corrigida. Comparar sempre com a atualizada, com a NVI, com a Bíblia de Jerusalém, com outras versões. A gente está falando de versões. A tradução ela é portuguesa, mas as versões elas são variadas. Tem a versão católica, tem a versão do Testemunho de Jeová, a tradução do Novo Mundo, que é a pior que tem. Pode falar. Tem um versículo, eu não sei se não lembro agora onde é, que em uma versão fala que Deus se alegra com a morte dos santos, e tem um que fala que Deus não se alegra. E aí? É o contrário. Aí para onde é que vai? Para o texto original, para ver se a negativa existe, a palavra não existe. O importante do texto no grego e no hebraico é justamente esse. E a gente saber se a tradução está fiel ao texto. É muito difícil eu pegar um versículo e fazer a aplicação dele se eu não ir para esse lado. Eu comparar versões e eu ir para o texto que me gerar dúvida. Eu ir para o texto original que a gente tem acesso a esse material. Bem, inspiração, revelação, iluminação e transmissão. Isso é importante para a gente dentro do estudo da bibliologia. E aí, há diferença também entre inspiração e iluminação. A iluminação espiritual fala da influência do Espírito Santo comum a todos os cristãos. A inspiração também não é transmitida literal. O Espírito Santo utilizou a memória, a intuição, a capacidade de julgamento dos autores sagrados. Então não foi assim não. Eita, vou escrever. Aí escreve, depois que escreve. Não foi o que aconteceu comigo. Não é? Não é esse negócio não. Então teve. A
Psicografia, não tem esse negócio de botar a mão na cabeça e. Não tem. Aqui é o ser humano consciente do que está fazendo, do que está escrevendo, sabendo que está escrevendo palavra de Deus, mandado por Deus. Ele sabe que o que está escrito é ordenança divina, é tanto que Deus disse para Moisés escrever, Deus disse para Josué escrever, Deus disse para Jeremias escrever, Deus disse para Daniel: o que eu te falo agora, escreve, porque não é para agora, é para o tempo do fim. Eles têm consciência que estão escrevendo palavra divina. Quando Paulo fala assim, eu não falo ao Senhor, mas falo eu, é a opinião pessoal de Paulo. Isso pode ser tido como Inspirado. inspirado? Se está na Escritura é porque é inspirado, independente da forma como Paulo se expressou, mas ele sabe que o que ele diz tem um peso, como Pedro disse, o que ele escreveu é inspirado, o que Paulo escreveu tem o mesmo poder que as outras Escrituras. Agora, essa expressão parece Paulo querer dizer que ele disse assim: eu não li na Escritura sobre isso, eu estou escrevendo dizendo isso pela minha experiência que eu tive com Deus e pela experiência que eu tenho na Escritura. E ele diz assim: e penso eu que eu tenho o Espírito Santo. Então ele está de alguma forma concluindo que é o Espírito Santo que está conduzindo ele a dizer aquilo, apesar de ele não ter lido sobre aquilo, mas ele acredita que aquilo é verdadeiro e é de Deus. Então não tem para que a gente se preocupar